Saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Tempão sem gravar vídeo aí. E voltando, vou falar da fogueira santa na fé de Abraão. Mais uma vez, é o nome mais explorado na Universal, eu creio que é Abraão. Pois sempre eles estão fazendo fogueira santa na fé de Abraão por conta do sacrifício que Abraão ia fazer com seu filho Isaac. Mas não fez. Só que eles não explicam isso para os fiéis da Universal, que Abraão voltou com Isaac para casa. E o que era correto? Que era as pessoas levassem o envelope lá cheio de grana e levassem para casa de volta, como Abraão voltou. Pois o próprio Criador proveu o cordeiro para o sacrifício. Não precisou do filho de Abraão. Pois o nosso Criador, o nosso Salvador, não precisa, amados, de bens materiais, não. É essa gente canalha e picareta que estão aplicando mais esse 171. Pois isso aí é o maior estelionato a céus abertos do nosso planeta Terra já faz alguns anos. Pois eles induzem as pessoas a darem o seu tudo com promessas vãs, de que vão prosperar, de que vão obter outros tantos de bens. Muitas vezes são promessas malucas que eles fazem. Como eu já vi, o Formigoni prometia para as pessoas que elas iam andar de Lamborghini, que é um carro caríssimo. Tem algumas Lamborghini que são mais caros que Ferrari. Então, como um indivíduo que às vezes ele estava ali com um carrinho simples e ele é ganancioso, ele cai na hora nesse golpe aí. Puxa vida, um homem de Deus está me garantindo que eu vou andar de Lamborghini. Aí eles colocam um testemunho lá, super vantajoso, aonde muitas vezes nem verdadeiro é, pois existe o tal do testemunho pela fé. Mano. Você já ouviu falar disso? Testemunho pela fé? É alguém que está testemunhando, acreditando que ele vai ganhar. Ele não tem nada ainda, mas ele acredita que ele vai ter aquelas coisas e ele pega e fala. Já teve muito desses casos aí na Universal do tal do testemunho pela fé. Isso parece absurdo, mas acontece. O indivíduo não tem coisa alguma e ele conta aquela história muito bem enroladinha e faz de uma maneira que muitos vão ser induzidos ao erro. É óbvio que pode ter casos lá de pessoas que se deram bem, de que trabalham com um negócio muito próspero e ali está com uma qualidade de vida boa e faz parte lá do negócio do Macedo. Tem, eu creio que tem. Mas muitas vezes nem verdadeiro é. Ou então é pedido para acrescentar, para poder impressionar a galera aí, para o pessoal cair no conto do vigário. Porque Abraão não sacrificou seu filho. O correto era as pessoas levar o envelope e trazer de volta. O correto era você nunca ir num lugar desse. Porque você tem uma alma para dar conta. E aquele que segue ao engano vai para o mesmo lugar do enganador. Amados. Esse é o problema de seguir esses malandros. Você que está seguindo esses malandros. E nós vivemos o fim dos tempos, amados. Nós estamos ali na ressaquinha da ressaquinha. O fim das religiões está chegando. Nós estamos para entrar no que chamam de era de aquário aí. E esse modelo aí das religiões que o sistema utilizou até hoje para engenharia social, para manter as pessoas mansas, eles não querem mais, amados. O sistema não quer mais esse cristianismo que eles têm em toda a América. Eles querem substituir, sei lá por quê, mas eles vão substituir. E você que fizer parte desse engano religioso, pois o cristianismo das religiões é um engano. É um engano, amados. Pois o verdadeiro caminho foi o nosso Salvador que veio trazer. É o Evangelho. Você aprender e praticar no teu dia a dia. Pois é o que nosso Salvador pediu. O que é a verdadeira religião? A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Essa é a verdadeira prática da religião. É você ser uma pessoa do bem. Que no dia que alguém precisar de você verdadeiramente, você puder estar ali presente.
alguém caiu em dificuldade, principalmente um cidadão de bem. Por exemplo, o meu vizinho aqui. Ele começa a ter uma dificuldade muito grande. A pessoa trabalhadora, é um exemplo só. A pessoa trabalhadora. E eu tendo condições, o correto é eu tentar ajudar ele até que ele possa sair daquela dificuldade e voltar a andar com seus próprios pés, a trilhar o seu caminho. Esse é o correto da verdadeira caridade. É praticar o bem com alguém que entrou em dificuldade, que está numa situação difícil. O bom exemplo foi o que o nosso Salvador nos deixou, do bom samaritano, aonde o fariseu passou de largo. O fariseu era da religião dos judeus lá da época. O escriba, também religioso, passou de largo. Eles fizeram que não viram. Mas o samaritano, que era inimigo dos judeus, pegou e socorreu o judeu e levou para que fosse tratado. Pois desde que as tribos se separaram, 10 tribos foram para Samaria, as tribos de Israel, 10 tribos foram para Samaria, e 2 tribos ficaram, que se tornou o que se chamava de judeu na época. Então se criou uma rivalidade muito grande ali. As tribos de Samaria se envolveram com idolatria, mas era religião também. E as tribos de Israel também passaram a idolatrar templo, a idolatrar aquele sistema deles ali. Mas por hipocrisia, tanto que eles perseguiam o Salvador. O Salvador não veio participar de religião e não participou. Mas qualquer um que diga que Salvador participou de religião está totalmente enganado. Não entendeu ainda o Evangelho. Salvador não participou de religião alguma. Assim, desse modelinho aí que o pessoal tem. De você ter o horário de culto, de você estar todo dia ali cantando. Não, não é isso. Ele saía pregando pelo mundo. Por onde era possível, ele ia falando do reino, da salvação. Não tinha horário certo, não tinha ponto certo. Então, era esse o verdadeiro evangelho. E a gente que entendeu ou está entendendo o evangelho é a mesma coisa. Não tem horário para a gente falar do evangelho da salvação. É para alguém que chega, às vezes a gente abriu uma brechinha, você entra para falar do que está acontecendo no mundo, a situação que vivemos nos dias de hoje, de tudo que está acontecendo, de todo esse movimento. E aí, esse é o verdadeiro ensinamento. Aí você começa a entrar realmente e procurar esclarecer. E aos poucos a pessoa, às vezes, uma coisinha que você dá para alguém, abre um leque e ela começa a pesquisar por ela mesma, começa a ler o Evangelho, que é a herança que o nosso Salvador nos deixou, é o testamento. O testamento dele é o que nos faz herdeiro. Muita gente, eu já vi gente falar que o Evangelho não é o testamento, ou o Novo Testamento. Mas como assim? O que é que nos faz herdeiro? Por exemplo, eu tenho um pai e ele deixa um testamento sobre cada coisa, vai ficar isso, vai ficar para aquele filho, isso vai ficar para o outro. O que nos faz herdeiro é o testamento. E é o Evangelho que nos faz herdeiro, amados, que nos ensina como um dia é fazer parte do reino do Salvador. Isso vale para mim, isso vale para todos, amados. Só que somos seres que podemos e somos passíveis de erro. Eu e qualquer um outro. Só que os religiosos, eles vestem uma capa de santidade, de que estão num grau, mas comete erro como qualquer um outro. Só que por ele, às vezes, você acaba passando. Mas é ser humano como qualquer um outro. Só que está induzindo outras pessoas a seguir doutrinas de homens. E só há uma doutrina verdadeira, que é a do nosso Salvador. Então, amados, acautelai-vos dos enganadores, dessa galera do Macedo, que vive colocando pessoas para entrarem em enrascada. Pois se você tem uma qualidade de vida, por exemplo, eu tenho uma vida sossegada, assim, materialmente estou bem. Aí eu pego meu
meus bens, vendo tudo e dou na mão desses caras aí. Nunca mais você vai virar um centavo de volta. Aí você vai ficar esperando de Deus. O verdadeiro Criador não tem esse compromisso com ninguém, amados. Não existe esse pacto com essa gente. Se acontecer alguma coisa, algum bom negócio que você vai fazer no outro dia, que você entregou o seu dinheiro para essa gente, é o acaso da vida. Pois eu faço negócios bons, às vezes num dia, no outro não faço. Isso é assim, amados. A nossa vida é assim. Tem dia que a gente faz negócio bom, tem dia que não faz, tem dia que não faz nada. Eu sou comerciante assim, eu sei como que é. Só que o indivíduo que ele está habitolado com religião, qualquer coisa que ele faz, ele vai alegar. Ó, se aconteceu uma coisa boa, foi Deus. Aconteceu uma coisa ruim, foi o diabo. Ele fica sempre nessa... colocando, ou é Deus ou é o diabo. Ele fica nessa confusão, nesse imbróglio que as religiões criam e colocam na vida das pessoas. O verdadeiro evangelho não, manos. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdadeiramente sereis livres se conhecer o evangelho e começar a praticar no teu dia a dia. É muito mais simples do que você praticar rituais religiosos, como frequentar culto, Santa Ceia. Amado, Santa Ceia é tão simples ali o que o Salvador nos ensinou no dia de Santa Ceia. Nos ensinou a coisa mais linda, amados. Partir o pão, amados. Partir o pão. Quer dizer, você praticar a caridade. Se um dia tu vê alguém necessitado, você poder tirar a fome do faminto. Partir o pão não tem nada a ver com esse ritual que é feito nas religiões. Que nem eu vejo, hoje vai ter... Rapaz, não vá não. Você está participando de um ritual religioso criado por homem. Até Paulo, quando ele tinha aquele movimento de Paulo lá, ele já percebeu que aquele negócio estava todo torto. Ele andava repreendendo as pessoas. E quase todas as religiões tiraram um pouquinho ali das cartas de Paulo e eles vivem disso. E fizeram uma doutrina de homens, amados. De homens. Então, cuidado. Começa a ler de novo a Bíblia. Principalmente os evangelhos. Principalmente os evangelhos. Que hoje nós já estamos vivendo é Apocalipse. O negócio já está se estreitando, amados. É tempo da gente estar se preparando e confiando que um dia vai poder estar diante do Salvador, numa condição boa. Pois ele sabe do coração da gente. O erro que a gente pratica, as fraquezas que a gente tem. Paulo mesmo, ele tinha um espinho, falava que tinha um espinho na carne. O que será isso? Será um tipo de fraqueza? Não explica, mas eu entendo que pode ser isso. Alguma fraqueza que Paulo tinha que aquilo incomodava ele. Incomodava. Então, amados, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos limites. E temos que lutar para que eles não venham atrapalhar a nossa caminhada. Por exemplo, o indivíduo que ele bebe. Ele não deve, ou que tem vontade de beber esse desejo, ele não deve ir nos botecos, deve passar de largo. Ou qualquer outro tipo de coisa. Cada um que tem sua fraqueza, que lute contra ela. Para que um dia você possa estar diante do Salvador numa condição boa. Então é isso, amados. Mais uma fogueira santa na fé de Abraão para induzir as pessoas ao erro. Como se Abraão tivesse sacrificado seu filho. Não sacrificou. Levou Isaac para casa e cresceu Isaac, que foi pai de Jacó. Opa, isso mesmo. E foi pai de Jacó e Esaú. Jacó foi pai das 12 tribos. E daí por diante. Então, amados, temos que trilhar o verdadeiro caminho, que é o que o nosso Salvador nos ensinou, através do seu testamento, que ele nos deixou e nos fez herdeiro. Sem o Evangelho, não teríamos direito à salvação, ou sem o sacrifício do nosso Salvador. Esse foi o verdadeiro sacrifício, amados. Nenhum outro é válido. Ele deu a sua vida para que um dia possamos ter a vida no seu reino. Então, esse direito ele comprou-nos através desse sacrifício grande que
sacrifício de Abraão não se compara, ali foi só um exemplo do verdadeiro cordeiro que vinha ser sacrificado, que era o nosso Salvador, para dar a vida por nós, para que nós trilhasse o seu caminho. O caminho verdadeiro veio a nós. O caminho verdadeiro é o nosso Salvador, amados. Ele é o caminho. Ele é a verdadeira doutrina. Ele é a verdade e é a vida. Ele veio até nós e se fez sacrifício aqui na terra. Pois a partir de Adão, que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o homem tinha perdido esse direito. E ele veio nos dar esse direito. Então devemos nos alegrar com tudo isso que está acontecendo. O mundo está entrando num período estranho, muito estranho, tá? Mas é cumprimento da palavra. E é hora do povo acordar, amados. As religiões vão ser destruídas, mas não pode destruir a tua fé. Não pode acabar a tua fé. Pois os próprios que se utilizaram das religiões vão começar a perseguir elas, a criar dificuldades. Hoje em dia eu fazia muito vídeo falando da Universal e dos seus enganos, mas hoje em dia não vai ser nem mais necessário, amados. Mas é óbvio que eu vou procurar continuar me comunicando com as pessoas do canal. Fiquei um tempo sem gravar vídeo, mesmo porque o YouTube não anda distribuindo os vídeos, pois o YouTube, eu creio que não tem interesse que as pessoas saibam de determinados assuntos. Então, que o verdadeiro Criador vos abençoe, que possamos estar cada dia mais procurando nos aproximar do verdadeiro caminho, amados, que é o nosso Salvador, que veio nos dar vida. Somente o verdadeiro Criador vos abençoe.